na primeira leitura, onde esse mesmo Pedro, agora é nos Atos dos Apóstolos, quando a igreja já começa a evangelizar o mundo, tudo ainda é muito incipiente, a igreja está iniciando a sua missão de evangelização, e os apóstolos já foram presos, começou já bem o negócio, foram presos, e o sumo sacerdote da época dos judeus interrogou os apóstolos e disse: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Nós tínhamos proibido expressamente, disse o sumo sacerdote para Pedro e os demais apóstolos. Acho que nós estamos vendo aqui o primeiro caso de censura do Novo Testamento, capítulo 5. Depois vão ter outros casos. São Paulo vai ouvir algo muito semelhante também. Nós falamos que você não podia pregar no nome desse homem. Então os apóstolos vão sofrendo censuras. Aqui está, creio que é o primeiro caso documentado de censura no Novo Testamento. Não pode falar do nome desse homem. Nós proibimos expressamente que fosse proclamado o nome desse homem. Primeiro caso de censura ou de cancelamento, hoje a palavra está ficando mais moderna, né, também para cancelamento do Novo Testamento. Nós vivemos hoje esses casos de censura, de cancelamento, né? Está muito presente na nossa sociedade, muito presente no campo político, então as brigas e tal, e aí vem os cancelamentos, as censuras. Isso vai entrando em várias situações no nosso tecido social. Agora tem um projeto de lei agora na Câmara dos Deputados que, se passar, não será mais permitido revelar, os meios de comunicação não poderão mais revelar os astronômicos ganhos financeiros de alguns juízes, desembargadores e essa turma aí. Os ganhos às vezes vão nas casas dos milhões, né? Então o projeto é para que não seja mais revelado. Mas é dinheiro público, né? São pessoas que têm uma função pública. Normal seria que sim, nós devemos saber certas coisas. Mas segundo esse projeto, isso não vai poder mais, né, se passar. Logo, logo, escândalos como o INSS e outros nós não vamos poder saber mais também. Cada vez mais vem a censura tomando conta e fechando tudo. Nós não sabemos muitas coisas, né? A arrecadação do governo agora bateu 1 trilhão e, se não me engano, 300 bilhões. Não duvido que vai chegar uma hora que também isso vai ser proibido de nós sabermos, né? Afinal das contas, isso incomoda. Tá, mas aí alguns diziam: ok, padre, mas podem dizer, né? Então essa censura está no nível político, social, político, né? Não. Essa é a censura, o cancelamento, ele vai se estendendo para tudo, inclusive no nosso campo da fé. Inclusive no nosso campo da fé. Alguns exemplos bem atuais. Na Austrália, passaram uma lei na Austrália onde religiosos devem, se a justiça determinar, religiosos devem dizer segredos que tenham sido passados a eles. Falamos religiosos, mas na verdade isso vai envolver principalmente a fé católica, porque é onde a única que nós temos o sacramento da confissão. E como vocês sabem, o sacramento da confissão é inviolável. Na Austrália passou uma lei onde, se a justiça determinar, um padre vai ser obrigado a dizer o que a pessoa foi lá se confessar. Isso é um problema sério, porque um padre não pode fazer isso. Então, não sei o que vai acontecer lá, os padres vão ser presos, porque nós padres não podemos fazer isso de forma alguma. Mas essa é uma lei que passou agora na Austrália. Nós tivemos na Inglaterra, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, uma mulher que se posicionou numa calçada e ficou lá parada na calçada por um tempo, foi intimada pela polícia e foi presa, ficou um tempo preso, agora foi libertada.
Qual que era o motivo? Ela estava numa calçada, calçada é território público, só que ela estava numa calçada na frente de uma clínica de aborto, onde bebês são esquartejados. E a polícia foi até ela e perguntou o que ela estava fazendo ali. E ela foi muito sincera. Ela disse: eu estou rezando em silêncio. E realmente ela não tinha cartaz, não tinha uma camisa, não tinha dizendo nada, e ela não falava nada. Ela simplesmente ficou parada, e na sua mente, no seu coração, ela estava rezando. Como ela foi muito sincera, ela foi presa. Ela ficou um tempão presa. Foi libertada agora há pouco tempo aí. Quem quiser, basta pesquisar sobre isso. Fato público esse. Então, a censura em relação à fé e à oração. Não pode rezar. Não pode rezar numa calçada, lugar público, né? Não pode rezar. Ali perto da Inglaterra, na Irlanda, país que teve uma história católica linda, embora seja um país relativamente pequeno, com a população comparada com a nossa, pequena, a Irlanda exportou padres pelo mundo. Os Estados Unidos, grande parte dos Estados Unidos foi evangelizado pela Irlanda. Os padres irlandeses evangelizaram a região leste dos Estados Unidos e outras partes. Mas em outros lugares do mundo, na África também, os padres irlandeses, uma bênção. A Irlanda foi uma exportadora de padres pelo mundo. Mas a coisa na Irlanda está complicada agora. E um jovem professor, Enoch Burke, o nome dele, o Enoch Burke, ele foi preso também. Não sei se ainda não está preso, mas já também uns 2, 3 anos atrás. E por que esse professor, um jovem professor, acho que não tem 40 anos, uns 30 e poucos anos de jovem, por que ele foi preso? Ele se negou a ficar usando a ideologia de gênero, os pronomes neutros, os termos terminando com X, com X, né, como a gente tal, a Lumix, esse tipo de coisa, essas besteiras todas. Ele se negou a fazer isso. E ele foi preso. Quem quiser, pesquise sobre o Enoch Burke. E não só foi preso, como depois eles cortaram os seus salários e foram uma perseguição financeira também contra ele, né? Então, esse cancelamento que nós vimos aqui na primeira leitura, o primeiro do Novo Testamento, nós proibimos expressamente falar do nome desse homem. Esse cancelamento, essa perseguição está bem atual. Não está só no campo político, não, também. E também isso nos foca bastante, né, o campo social. Mas ela está no campo religioso, da fé, e isso vai avançando, né, cada vez mais. Nós vemos as ameaças, as perseguições no campo da fé. É preocupante uma situação agora, acho que muitos de vocês viram, desse garoto, né, acho que uns 14 anos, que fica lá nos templos evangélicos, fazendo ali um teatro, né, como se estivesse fazendo umas profecias e tal. Chega a ser engraçado, a gente dá risada de ver aquilo ali, né? Tem gente que acredita, né? Tem gente que acredita em tudo. Mas tem algo muito sério aí. Porque agora vem o poder público e está dizendo que tem uma proibição dele se expressar desse jeito, por ele ser menor de idade e tudo mais. À primeira vista nós podemos dizer, que bom, né? Então esse jovem que está lá, pretensamente se colocando como um profeta e tal, não vai poder fazer isso, né? Mas aí está o perigo. O poder público vai cada vez mais avançando. Se hoje é um jovem de 14 anos que está lá falando bobeira lá, e aí eles proíbem, pode ser futuramente um padre, pode ser futuramente um bispo, um pastor. Por quê? Porque está incomodando. Na verdade, as pessoas deveriam ter discernimento, sabedoria, né? Um pouco, pelo menos, mais de cultura, para dizer, não, isso daqui não é. Eu não vou dar atenção para isso, né? Mas cabe às pessoas. Não cabe ao poder público ficar entrando em tudo, proibindo tudo e tomando conta de tudo. E nós às vezes achamos é bom, mas o preço depois pode ser muito alto, porque vai se alargando a censura. O problema é esse. A censura vai, algo que aparentemente começa bem, vai dizendo, isso aqui é interessante, mas isso vai se alargando depois. E aí isso pode tocar a todos nós. Então, a censura
o cancelamento não é algo só a nível político, como a gente está acostumado. Ele está avançando no nível religioso, na fé, na moral, né? Nós proibimos expressamente ensinar o nome desse homem. Bom, e diante disso, agora eu volto lá no Evangelho, né? Jesus chamou, fez ali uma peixada, os peixinhos fritos com os seus discípulos na beira do mar de Tiberíades. Quem já foi na Terra Santa, ou quem tiver um dia a oportunidade, vá, vale a pena. Hoje nesse lugar aqui tem uma igreja lá. Segundo a tradição, esse lugar onde Jesus acolheu os discípulos para comer uns peixinhos ali, tem uma igreja lá. Eu tive a graça de ir lá, rezei dessa igreja. Aí você tem o lago lá, eles chamam de mar, mas é o lago. E ali, aos pés ali daquele lago, Jesus chama os seus discípulos, aparece para eles, é a terceira vez, come um peixinho com eles ali. Terminou de comer o peixinho, Jesus chama Pedro de lado. Pedro, vem aqui. Aquela conversinha bigode a bigode, né? Jesus, né? Pedro, vem aqui. E aí a conversa foi profunda, né? Pedro, tu me amas 3 vezes, né? Jesus pergunta para Pedro. Pedro vai dizer, sim, Senhor, eu te amo. Na terceira vez Pedro está tocado, né? Puxa vida, 3 vezes que ele está me perguntando isso, né? Então, e Jesus vai dizendo, apacenta as minhas ovelhas. Depois profetiza a morte de Pedro. Vai chegar uma hora que vão te prender, vão te mandar para onde você não quer ir. Hoje é domingo, se você está com a tua tarde hoje livre, eu recomendo sugestão de programa de família hoje. Assistir o filme Covades, Covades. Muitos já assistiram, vale a pena assistir de novo. Quem não assistiu, é um filme, um clássico antigo da fé, né? É um clássico antigo, é um filme de Hollywood, mas é de outros tempos de Hollywood. Esse filme Covades é justamente Pedro se encontrando com Jesus mais tarde, né? E Pedro está, como é que é o termo? Não vou dar um spoiler agora no filme, então deixa lá. Quem quiser assista Covades hoje à tarde, vale a pena. Bom, mas Pedro então está nessa conversa com Jesus. Tu me amas, então Pedro, no final, então você vai dar a vida por mim. O que Jesus está dizendo para Pedro e ao mesmo tempo profetizando para Pedro, né? Amor, sim, é o amor, mas uma forma específica aqui do amor, ou um fruto do amor, uma derivação do amor. Jesus está pedindo para Pedro, dizendo para Pedro, para ele ser, já que ele me ama, que ele o ama, que ele seja corajoso, que ele seja destemido, que ele tenha parresia. Parresia é uma palavra grega que está na Bíblia, que significa a coragem de falar, a coragem de pronunciar, a coragem de se posicionar. Isso é parresia. Jesus está dizendo para Pedro, tu me amas? Então o que eu espero de você é coragem, parresia. Por quê? Porque você vai confirmar a minha igreja. Você vai confirmar, essa é a tua missão, Pedro, confirmar os irmãos na fé. E não vai ser fácil. Tanto que ele foi preso depois e apanhou por causa disso, né? E terminou a sua vida assim. Então essa coragem, essa parresia. Porque o mundo não quer ouvir a verdade. O mundo aceita a igreja se a igreja falar água com açúcar. Se a igreja for ali, bem, aí sim o mundo aceita a igreja. Se a igreja falar verdades, o mundo não aceita a igreja. E aí vem essas perseguições todas, né? Mas Jesus fala, não, precisa dizer e proclamar a verdade. Que foi o que Pedro fez. Meus irmãos, nós estamos, quarta-feira agora começa o consistório dos cardeais para a eleição do novo Papa. Nós temos uma missão como igreja.
Nós precisamos esses dias nos colocar em oração, pedindo para o Senhor, por meio da intercessão de Nossa Senhora, que o Espírito Santo nos suscite, nos dê a graça de ter um Papa com muita parresia, com muita coragem, com muita força, com muito amor a Jesus, a Igreja, para testemunhar aquilo que o mundo não quer, para proclamar as verdades que o mundo não quer, mas que precisam ser ditas. E daí a nossa necessidade como igreja de rezarmos. Esses dias agora são cruciais para nós, cruciais. Nós precisamos de muita oração. Se você puder, vá à missa todos os dias dessa semana, comungue, ofereça pela igreja, especificamente por essa escolha. Se você não puder ir nas missas, mas reze o terço diariamente. Entramos no mês de maio, reze o terço diariamente. Se puder, reze até o rosário inteiro, todos os outros terços, né? Mas pelo menos um diariamente. Ofereça pela igreja. Se puder, ofereça algum outro tipo de sacrifício, de oração, para que nesse momento o Espírito Santo nos dê a graça de termos a eleição de um Papa com muito amor e com o derivado do amor, essa parresia, esse zelo, essa coragem que o mundo precisa, que a igreja precisa hoje, nesse tempo de cancelamento, nesse tempo de ataques, nesse tempo de perseguições. Mas claro, isso não vale só para Pedro, para o nosso futuro Papa, isso vale para mim e para você. Eu e você precisamos rezar bastante, pedindo ao Senhor: Senhor, me dê a graça de ser um homem ou uma mulher que te ama, com parresia, com coragem, com determinação na minha fé. Eu e você precisamos pedir isso em oração, porque esse cancelamento, esse tempo de negação da fé, de perseguição, precisa ser contraposto por quem ama Jesus e tem essa coragem mesmo de viver a sua fé. Daí que todos nós precisamos dessa oração, todos nós precisamos dessa parresia, todos nós precisamos dessa graça, todos nós precisamos pedir muito a força desse Espírito Santo de Deus. E o Senhor que deu forças para Pedro também dá e dará forças para todos nós.